Olá, então esse é o tutorial do Sistema Prodata para professores da Rede Municipal de Ensino de Cidade Ocidental. O Sistema Prodata é o sistema que nós usamos para fazer o lançamento de presença, falta, frequência, o planejamento de aula e os relatórios dos alunos da rede municipal. A tela inicial é igual para todos os servidores, todos os professores da rede municipal. Esse é um tutorial para professores de segunda fase. Então, aqui nós iniciamos pelo planejamento de aula e observe que o professor de segunda fase tem mais de uma turma. Aqui apareceu o sexto ano F para esse professor. Nós estamos usando a Escola Silva Neto apenas como modelo. E aí a gente, quando clica nessa lupa, ela vai permitir que a gente pesquise todas as turmas em que este professor é modulado, de modo que ele pode transitar entre as turmas para fazer o lançamento de conteúdo. Então, hoje ele vai lançar o conteúdo do sexto ano E, ele clica na setinha verde e ele passa para a turma do sexto ano E. E aí, quando ele precisa transitar e mudar de turma, ele troca da mesma forma. Escolhendo o bimestre, aplicando os filtros, a gente faz o início para adicionar um conteúdo ministrado. A gente vem nesse botão azul e aí abre uma tela para serem preenchidos os dados. A gente coloca a data da aula, as horas de aula. Professores de segunda fase têm aulas de 50 minutos. Reposição deve ser usado apenas nos dias de fato de reposição de aula. Todas as aulas previstas são ministradas, então não há necessidade de colocar nenhum desses botões aqui. Hoje o município utiliza a BNCC que está disponível dentro do sistema Prodata. Então a gente abre a BNCC para lançamento do conteúdo. Nosso modo de importação é o municipal e a gente gera disciplina. O sistema para professores de segunda fase gera apenas as disciplinas em que eles são modulados. Então, aqui não vai aparecer outras disciplinas, apenas a que você é modulado. No caso deste professor modelo, é matemática. Conforme a gente aplica os filtros para gerar as habilidades, os filtros vão diminuindo a cada tela. Então, a gente escolhe uma unidade temática. A tela de objetos ela já fica mais enxuta, a gente escolhe os objetos de conhecimento e aí a gente tem a habilidade que vai ser aplicada nesse conteúdo. Um clique duplo e essa habilidade vai ser jogada para dentro do conteúdo ministrado. Feito isso, a gente salva o conteúdo, adiciona o conteúdo nesse botão azul e ele automaticamente vem no cadastro do conteúdo. Vamos fazer. Com um clique duplo, a gente manda para o conteúdo ministrado e ele aparece automaticamente aqui. Essa é uma das formas possíveis de colocar o conteúdo ministrado. Outra forma é digitando. O sistema ainda permite que seja digitado o conteúdo ministrado. O uso da BNCC hoje no município é obrigatório, mas a descrição do conteúdo pode ser complementado por qualquer conteúdo digitado. Feito isso, a gente salva, adiciona e sai, e esse conteúdo vai ser salvo automaticamente nessa tela. O sistema Prodata é programado para aprovar automaticamente os conteúdos, de modo que eles sempre ficam verdes. Mas, quando um professor detecta que tem alguma inconsistência no seu conteúdo com o conteúdo feito em sala, ele solicita ao coordenador pedagógico que o conteúdo seja reprovado para que ele possa alterar o conteúdo ou editar, ou mesmo excluir e lançar novamente. Essa linha verde fica alaranjada, fica vermelha, e aí o professor pode excluir ou pode editar.
Feita a edição, ele salva e o sistema salva automaticamente novamente. A frequência só é aberta quando o conteúdo fica aprovado. Não é possível que o professor gere a frequência dos alunos se o conteúdo daquela data não estiver aprovado. A próxima tela, então, é a de frequência. Uma vez que os conteúdos foram salvos, é possível fazer a frequência. E a gente tem duas maneiras de fazer: chamada online por aula ou chamada online por bimestre. Na chamada online por aula, que é o mais recomendado, ela é feita dia a dia. Então, a gente clica no botão chamada online por aula, abre o filtro de bimestre e escolhe a data que a frequência vai ser feita. Esses pontos verdes são as datas que conteúdos foram lançados, ou seja, que estão disponíveis para que a frequência seja feita. E aí o sistema gera a lista de alunos. Alunos com falta, a gente clica no quadradinho da falta e ele vai ficar laranjado. Todos os alunos que estão laranjados são os que tiveram falta nesse dia, conforme a legenda que o sistema mostra aqui. Nós temos alunos com falta no dia anterior, que é para gerar um alerta no professor de que aquele aluno é faltoso, né, nos últimos 2 ou 3 dias. E aí, depois disso, depois de colocada a falta do aluno, é necessário colocar o botão salvar. A outra forma de lançar o conteúdo, ela não é indicada, é por bimestre, porque sobrecarrega o sistema. Então, se acontece alguma coisa e você precisa lançar aquela falta por bimestre, a gente coloca os filtros, coloca a disciplina, lembrando que aparece apenas a disciplina para professores de segunda fase em que ele é modulado, coloca o filtro de bimestre e o mês que a gente vai lançar essa frequência. O sistema gera a lista de alunos e aqui é possível o professor editar quantas faltas o aluno teve naquele dia. Dias com mais de uma aula, é possível lançar mais de uma falta. Depois de feito isso, é necessário salvar e enviar a quantidade, a soma das faltas e as notas para o boletim. O sistema tem um botão específico para recalcular as notas e as faltas e mandar para o boletim. Para isso é necessário que a gente selecione todos os alunos, eles vão ficar azuis. Esse procedimento deve ser feito principalmente ao final de cada bimestre para que o sistema possa recalcular notas e faltas. Uma vez que todos os alunos estão azuis, a gente clica em recalcular notas e faltas e o sistema faz o recálculo para lançar no boletim e nas fichas de aproveitamento dos alunos. Todas as faltas foram lançadas com sucesso. O sistema avisa quando há algo errado. Veja que aqui tem escrito faltas não lançadas. Não tem nenhum filtro, nenhum alerta. Ou seja, todas as faltas foram lançadas no boletim. A gente clica em OK e assim o bimestre está finalizado para notas e faltas. Notas de avaliações são lançadas nesses 3 campos, mas já existe um outro tutorial exclusivo para lançamento de notas, de avaliações e para acompanhamento bimestral, relatórios. O sistema tem um menu lateral que possibilita que seja visualizado diversos relatórios pelos professores para acompanhamento de cadastro de notas, de frequência e de registro de conteúdo administrado. De forma que a gente seleciona, nesse menu você consegue visualizar o conteúdo ministrado, da mesma forma a gente coloca os filtros desejados, a turma, o turno, a disciplina. O conteúdo pode ser visualizado por período ou por bimestre. Por período, o professor coloca a data que lhe favorecer, ou por bimestre, que é o mais utilizado. E a gente manda imprimir, e ele gera o conteúdo de todo aquele bimestre que foi ministrado naquela turma, exatamente como ele vai ser impresso e guardado na secretaria
da escola. Da mesma forma, a gente consegue gerar no mesmo menu lateral o diário de classe, que é a frequência dos alunos. Pode ser por bimestre ou por mês, como o professor queira visualizar. A gente coloca os filtros. Todos os filtros com um caractere vermelho são obrigatórios. Se eles não forem preenchidos, a gente não consegue gerar. Coloca os filtros. O sistema abre uma outra aba com mais filtros ainda, para possibilitar todo tipo de visualização. E a gente manda imprimir. E aqui nós temos toda a frequência registrada do primeiro bimestre dessa determinada turma. Outra coisa disponível no menu lateral de relatórios são os mapas de notas. As notas que foram lançadas e salvas. Da mesma forma, a gente coloca os filtros, a turma, a disciplina e o bimestre. E a gente manda imprimir e as notas aparecem conforme foram salvas para os alunos daquela turma. Este, então, é o tutorial para professores de segunda fase da Rede Municipal de Educação de Cidade Ocidental.